Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 7, verso 43. Uvacha cha sahantyasya bandhana nayanang sati muchantang muchatamesha brahmano nitarang guru. Tradução. Ela não pôde tolerar que Ashvatthama estivesse atado com cordas, e sendo uma senhora devotada, disse: soltai-o, pois ele é um brahmana, nosso mestre espiritual. Significado. Logo que Ashvatthama foi trazido diante de Draupadi, ela julgou intolerável que o Brahmana pudesse ser preso como um réu e trazido diante dela naquelas condições, especialmente por ser um Brahmana filho de um mestre. Arjuna prendeu Ashvatthama sabendo perfeitamente bem que ele era filho de Dronacharya. Krishna também o sabia, mas ambos condenaram o assassino sem levar em consideração o fato de ele ser filho de um Brahmana. Segundo as escrituras reveladas, um professor ou mestre espiritual é passível de ser rejeitado se mostra ser indigno da posição de guru ou mestre espiritual. O guru também é chamado de acharya, ou aquele que tem assimilado pessoalmente toda a essência dos Shastras e possa ajudar seus discípulos a adotar seus caminhos. Ashvatthama não conseguia cumprir os deveres de um Brahmana ou mestre, e por isso era passível de deposição da sua elevada posição de Brahmana. Considerando isso, tanto o Sr. Shri Krishna quanto Arjuna estavam certos ao condenar Ashvatthama. Contudo, para uma boa senhora como Draupadi, o assunto não era considerado do ponto de vista dos Shastras, mas como uma questão de hábito. Por hábito, oferecia-se a Ashvatthama o mesmo respeito que se oferecia a seu pai. Isso porque geralmente as pessoas aceitam o filho de um Brahmana como um Brahmana verdadeiro, unicamente por sentimentalismo. De fato, o caso é diferente. Aceita-se um Brahmana conforme o mérito de suas qualificações, e não simplesmente pelo mérito de ser filho de um Brahmana. Mas apesar de tudo isso, Draupadi desejava que Ashvatthama fosse imediatamente libertado, e este até que era um bom sentimento para ela. Isso significa que os devotos do Senhor podem tolerar todos os tipos de atribulações pessoais, mas ainda assim nunca são rudes para com os outros, mesmo para com o inimigo. Essas são as características de alguém que é devoto puro do Senhor. Canto 1, capítulo 7, verso 44. Sarahasyo dhanurveda savisarago pasanyamaha astragramascha bhavata shikshito yad anugrahat. Tradução. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Significado.
O Dhanurveda, ou a ciência militar, foi ensinado por Dronacharya com todos seus segredos confidenciais de atirar armas e controlá-las através de hinos védicos. A ciência militar grosseira depende de armas materiais, mas ainda mais refinada que esta é a arte de atirar as flechas saturadas de hinos védicos, que agem mais eficazmente que armas materiais grosseiras, tais como metralhadoras ou bombas atômicas. O controle é feito por mantras védicos, ou a ciência transcendental do som. No Ramayana se diz que Maharaj Dasharat, o pai do Senhor Shri Rama, costumava controlar flechas apenas através do som. Ele podia acertar o alvo com suas flechas apenas por ouvir o som, sem ver o objeto. Assim, esta é uma ciência militar mais refinada que aquelas das grosseiras armas militares materiais usadas hoje em dia. Arjuna aprendeu tudo isso, e por isso Draupadi queria que Arjuna se sentisse agradecido ao Acharya Drona por todos esses benefícios. E na ausência de Dronacharya, seu filho era seu representante. Esta era a opinião da boa senhora Draupadi. Pode-se argumentar: por que Dronacharya, um estrito Brahmana, deveria ser o mestre na ciência militar? A resposta, entretanto, é que um Brahmana deve tornar-se um mestre, não importa qual seja o seu ramo de conhecimento. O Brahma erudito deve converter-se em mestre, em sacerdote e em receptáculo de caridade. Um Brahmana fidedigno é autorizado a aceitar tais profissões. Canto 1, capítulo 7, verso 45. Sa esha bhagavan drona prajarupena varatati tasyat manordhang patnyasti navangad virasukripi. Tradução. Ele, Dronacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa Kripi não se submeteu ao sati com ele porque tinha um filho. Significado. A esposa de Dronacharya, Kripi, é irmã de Kripacharya. Uma esposa devotada, que de acordo com as escrituras reveladas é a cara metade de seu esposo, é perdoada por abraçar a morte voluntária juntamente com seu esposo, caso não tenha descendente. Mas no caso da esposa de Dronacharya, ela não se submeteu a tal provação porque tinha seu filho, o representante de seu esposo. Uma viúva é viúva apenas de nome se é um filho de seu esposo. Assim, em ambos os casos, Asvatthama era representante de Dronacharya, e por isso, matar Asvatthama seria como matar Dronacharya. Este era o argumento de Draupadi contra a morte de Asvatthama. Canto 1, capítulo 7, verso 46. Tadadharamagya mahabhaga bhavadbir gauravankulam vrijjanang narhati praptum pujang vanjang abhikshnashah. Tradução. Ó pessoa mais afortunada, que conhece os princípios da religião, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Significado. Um leve insulto a uma família respeitável é suficiente para provocar aflição. Portanto, um homem culto deve sempre ser cuidadoso ao tratar com familiares dignos de adoração.
Canto 1, capítulo 7, verso 47. Marodi dasya janani Gautami padidevata Yatahang mritavat sarta Rodim yashru mukhimuhu. Tradução. Meu senhor, não faças a esposa de Dronacharya chorar como eu. Estou aflita pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente como eu. Significado. Por ser uma senhora boa e compassiva, Srimati Draupadi não queria pôr a esposa de Dronacharya na mesma situação de não ter filhos, tanto do ponto de vista do sentimento materno, quanto por causa da respeitável posição ocupada pela esposa de Dronacharya. Significado. Por ser uma senhora boa e compassiva, Srimati Draupadi não queria pôr a esposa de Dronacharya na mesma situação de não ter filhos, tanto do ponto de vista do sentimento materno, quanto por causa da respeitável posição ocupada pela esposa de Dronacharya. Canto 1, capítulo 7, verso 48. Yaiko pitang brahmakurang rajanyai rajitatmabhi Tatkurang pradahatyashu sanubandhang sucharpitam. Tradução. Se a ordem real administrativa, sem restringir nem controlar seus sentidos, ofende a ordem dos brahmanas e os enfurece, então o fogo deste furor queima todo o corpo da família real e traz aflição para todos. Significado. A ordem bramânica da sociedade, ou a casta ou a comunidade espiritualmente avançada, e os membros de tais famílias altamente elevadas, eram sempre tidos em grande estima pelas outras castas subordinadas, que são a ordem real administrativa, a ordem mercantil e os trabalhadores. Canto 1, capítulo 7, verso 49. Suta uvacha Dharamyang nyayang sakarunang Nivyalikang samangamahat Raja dharmasuto ragnya Pratyanandadvacho dvijaha. Tradução. Suta Goswami disse: Ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha, que estavam de acordo com os princípios da religião e eram justificadas, gloriosas, cheias de misericórdia e equidade, e sem duplicidade. Significado. Maharaj Yudhishthira, que era filho de Dharmaraj, ou Yamaraj, apoiou plenamente as palavras da rainha Draupadi, que pediam a Arjuna para liberar Ashvatthama. Não se deve tolerar a humilhação do membro de uma grande família. Arjuna e sua família estavam endividados com a família de Dronacharya porque Arjuna aprendera dele a ciência militar. Caso se mostrasse ingratidão para com essa tão benevolente família, isso não seria absolutamente justificado do ponto de vista moral. A esposa de Dronacharya, que era a cara metade daquela grande alma, devia ser tratada compassivamente e não deveria ser afligida por causa da morte de seu filho. Isso é compaixão. Tais afirmações de Draupadi são desprovidas de duplicidade, porque as medidas devem ser tomadas com pleno conhecimento. Havia aí o sentimento de equanimidade, porque Draupadi falara baseada em sua experiência pessoal. Uma mulher estéril não pode entender o pensar de uma mãe. Draupadi era mãe ela mesma, e por isso seu cálculo sobre a profundidade da aflição de Kripi era muito acertado. E era glorioso porque ela queria mostrar o devido respeito a uma grande família.
capítulo 7, verso 50. Nakula Sahadevascha Yoyodhano Dhananjaya Bhagavan Devaki Putro Ye Chanyayascha Yoshitaha. Tradução. Nakula e Sahadeva, os irmãos caçulas do rei, e também Satyaki Arjuna, a personalidade de Deus, e o Senhor Shri Krishna, filho de Devaki, junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimamente com o rei. Canto 1, capítulo 7, verso 51. Tatraha Marashito Bhimastasya Shreyan Vadha Smrataha Nabharatur Manascharathe Yohan Suptan Shishun Vratha. Tradução. Bhima, entretanto, discordou deles e recomendou que se matasse este réu, o qual, com o temperamento irado e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem nem para ele, nem para seu mestre. Canto 1, capítulo 7, verso 52. Nishamya Bhima Gadidang Draupadyascha Chaturbhujaha Alokya Vadanang Sakyuri Dhammaha Hasanniva. Tradução. Chaturbhuja, o de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Drupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como que sorrindo. Significado. O Senhor Shri Krishna tinha 2 braços, e o motivo pelo qual ele é designado como o de 4 braços é explicado por Sridhara Swami. Bhima e Drupadi mantinham pontos de vista opostos quanto à matança de Ashvatthama. Bhima queria que ele fosse imediatamente morto, ao passo que Drupadi queria salvá-lo. Podemos imaginar Bhima pronto a matar enquanto Drupadi está impedindo. E para interceptar ambos, o Senhor Krishna revelou outros 2 braços. Originalmente, o primordial Senhor Shri Krishna revela apenas 2 braços, mas em seu aspecto Narayana, ele manifesta 4. Em seu aspecto Narayana, ele reside com seus devotos nos planetas Vaikunta, enquanto em seu aspecto original, como Shri Krishna, ele reside no planeta Krishna Loka, muitíssimo acima dos planetas Vaikunta no céu espiritual. Portanto, não é contradição chamar Shri Krishna de Chaturbhuja. Se necessário, ele pode revelar centenas de braços, como manifestou em sua Vishvarupa mostrada a Arjuna. Portanto, aquele que pode manifestar centenas e milhares de braços, também pode manifestar 4, sempre que necessário. Canto 1, capítulo 7, versos 53 e 54. Shri Bhagavan Uvacha Brahma Bandhur Nahantavya Atataya Vadharhanaha Mayaivo Bhayamatmanam Paripahyano Shasanam Kuru Pratishrutam Satyam Yatat Santvayata Priyam Priyangcha Bhimasenasya Pancharya Mahyamivacha. Tradução. A personalidade de Deus Shri Krishna disse: o amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se é um agressor, ele tem de ser morto. Todas essas regras estão nas Escrituras, e deves agir de acordo com elas. Tens de cumprir tua promessa à tua esposa, e também deves agir para a satisfação de Bhimasena e de mim. Significado. Arjuna estava perplexo porque Ashvatthama tanto devia ser morto quanto perdoado,
de acordo com diferentes escrituras citadas por diferentes pessoas. Como Brahma Bandhu, ou filho indigno de um Brahmana, Ashvatthama não devia ser morto, mas ao mesmo tempo ele também era um agressor. E de acordo com as regras de Manu, um agressor, mesmo que seja um Brahmana, e o que dizer de um filho indigno de um Brahmana, tem que ser morto. Dronacharya era certamente um Brahmana no verdadeiro sentido do termo, mas foi morto porque se opôs no campo de batalha. Mas embora Ashvatthama fosse um agressor, ele se encontrava sem quaisquer armas de luta. A regra é que um agressor, quando está sem armas ou quadriga, não pode ser morto. Tudo isso eram certamente perplexidades. Além disso, Arjuna tinha de manter a promessa que fizera diante de Draupadi, simplesmente para apaziguá-la. E também tinha de satisfazer Bhima e Krishna, que o aconselharam a matá-lo. Este dilema se apresentava diante de Arjuna, e a solução foi concebida por Krishna. Canto 1, capítulo 7, verso 55. Suta uvacha Arjuna sahasagyaya harer hardam athasina maning jahara murdhanyam dvijasya sahamurdhajam. Tradução. Somente então Arjuna pôde entender a intenção do Senhor através de suas ordens equívocas, e assim, com sua espada, ele cortou o cabelo e a joia da cabeça de Ashvatthama. Significado. É impossível levar a cabo as ordens contraditórias de diferentes pessoas. Por isso, Arjuna escolheu um meio termo, com sua aguda inteligência, e separou a joia da cabeça de Ashvatthama. Isso foi como cortar-lhe a cabeça, e não obstante, a vida dele foi salva para todos os propósitos práticos. Aqui se indica Ashvatthama como 2 vezes nascido. Certamente, ele era 2 vezes nascido, mas caiu de sua posição e, portanto, foi devidamente castigado. Canto 1, capítulo 7, verso 56. Vimucharashana badhang bala hatya hata prabham tejasa manina hinam shibiran nirayapayat. Tradução. Ele, Ashvatthama, já perdera seu lustre corpóreo devido ao infanticídio, e agora, sobretudo, tendo perdido a joia de sua cabeça, ele perdera ainda mais força. Assim, ele foi desamarrado e expulso do acampamento. Significado. Sendo desse modo insultado, o humilhado Ashvatthama foi simultaneamente morto e não morto pela inteligência do Senhor Krishna e Arjuna. Canto 1, capítulo 7, verso 57. Vapanang dravinadanan sthanan niriyapanang tatha esha hi brahma bandhunang vadho nanyostidaihikaha. Tradução. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há preceito para matar o corpo. Canto 1, capítulo 7, verso 58.
Putrashokatura sarve Pandava saha Krishnaya Svanang mritanang yatkrityang Chakrur nirharanadikam. Tradução. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, cheios de pesar, executaram os devidos rituais para os corpos mortos de seus parentes. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Filho de Drona é Castigado. Canto 1, capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e salvação de Parikshit. Verso 1. Sutta uvacha atate samparetanang svanang udakamichatam datung sakrishna gangayam puraskritya yayu striya. Tradução. Sutta Goswami disse: em seguida, os Pandavas, querendo oferecer água aos parentes mortos que haviam desejado, foram até o Ganges com Draupadi. As senhoras caminhavam na frente. Significado. Até hoje é costume na sociedade hindu em ir até o Ganges ou qualquer outro rio sagrado para tomar banho quando ocorre morte em família. Cada um dos familiares derrama um pote cheio de água do Ganges em favor da alma que partiu e caminha em procissão, com as senhoras à frente. Os Pandavas também seguiam essas regras há mais de 5.000 anos atrás. O Sr. Krishna, sendo primo dos Pandavas, também estava entre os familiares. Canto 1, capítulo 8, verso 2. Te nini yodakang sarave vidapyacha breshang punaha apluta haripadabhya rajaputa sarijali. Tradução. Tendo-os pranteado e oferecido suficiente água do Ganges, todos banharam-se no Ganges, cuja água é santificada devido a ser misturada com a poeira dos pés de lótus do Senhor. Canto 1, capítulo 8, verso 3. Tatra sinang kurupating dhritarashtrang sahanujam gandharing putrashokartam prathang krishnang cha madhavaha. Tradução. Ali sentou-se o rei dos Kurus, Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos acabrunhados de pesar. O Sr. Krishna também estava ali. Significado. A batalha de Kurukshetra foi travada entre membros familiares e, por conseguinte, todas as pessoas afetadas eram também membros familiares, tais como Maharaj Yudhishthira, irmãos, Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari e suas noras, etc. Todos os principais corpos mortos relacionavam-se de alguma forma entre si, e por isso o pesar da família era geral. O Sr. Krishna também era um deles, como primo dos Pandavas e sobrinho de Kunti, e também irmão de Subhadra, etc. O Senhor, portanto, era igualmente compassivo para com todos eles, e por isso ele começou a consolá-los convenientemente. Canto 1, capítulo 8,
verso 4. Santavyam asamunibhir hattabandhun shutarpitan bhuteshu karasya gating darshayanna pratikriyam. Tradução. Citando as estritas leis do Todo-Poderoso e suas reações sobre os seres vivos, o Senhor Shri Krishna e os Munis começaram a consolar aqueles que estavam traumatizados e aflitos. Significado: as estritas leis da natureza, sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, não podem ser alteradas por nenhuma entidade viva. As entidades vivas estão eternamente sob o jugo do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor faz todas as leis e ordens, e essas leis e ordens são geralmente denominadas Dharma, ou religião. Ninguém pode criar qualquer fórmula religiosa. Religião fidedigna é guiar-se pelas ordens do Senhor. As ordens do Senhor estão claramente declaradas na Bhagavad Gita. Todos devem seguir unicamente a Ele e as suas ordens. E isto fará a todos felizes, tanto material quanto espiritualmente. Enquanto estamos no mundo material, nosso dever é seguir as ordens do Senhor. E se pela graça do Senhor somos liberados das garras do mundo material, então em nosso estágio liberado também podemos prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor. Em nosso estágio material, não podemos ver nem a nós mesmos, nem ao Senhor por falta de visão espiritual. Mas quando estivermos liberados da afeição material e situados em nossa forma espiritual original, poderemos ver tanto a nós mesmos quanto ao Senhor, face a face. Mukti quer dizer restabelecimento em nosso status espiritual original, após abandonar a concepção material de vida. Portanto, a vida humana é destinada especialmente a qualificar-nos para esta liberdade espiritual. Desafortunadamente, sob a influência da energia material ilusória, aceitamos este período de vida de apenas uns poucos anos como nossa existência permanente, e assim nos iludimos como se possuíssemos ditos país, lar, terra, filhos, esposa, comunidade, riqueza, etc., que são representações falsas criadas por Maya, ou ilusão. E sob o ditame de Maya, lutamos uns contra os outros para proteger essas posses falsas. Ao cultivar conhecimento espiritual, podemos compreender que nada temos a ver com toda esta parafernália material. Então, nos livramos imediatamente do apego material. Esta eliminação das apreensões da existência material acontece de imediato através da associação com devotos do Senhor, que são capazes de injetar o som transcendental nas profundezas do coração confuso e assim nos tornam praticamente liberados de toda a lamentação e ilusão. Estas são, em resumo, as medidas apaziguadoras para aqueles que estão sujeitos à reação de estritas leis materiais, exibidas sob a forma de nascimento, morte, velhice e doença, que são fatores insolúveis da existência material. As vítimas da guerra, que são os familiares dos Kurus, lamentavam-se pelos problemas da morte, e o Senhor os consolou com base no conhecimento. Canto 1, capítulo 8, verso 5. Sadhayitva jata shatro svangrajam kitavari hratam ghatayitva sato ragya
Kachasparasha Kshatayusha. Tradução. O sagaz Duryodhana e seu grupo usurparam astutamente o reino de Yudhishthira, que não tinha inimigos. Pela graça do Senhor, a recuperação realizou-se, e os reis inescrupulosos que se aliaram a Duryodhana foram mortos por ele. Outros também morreram, ou seja, tiveram diminuída a duração de sua vida por terem rudemente agarrado pelo cabelo a rainha Draupadi. Significado. Nos dias gloriosos, ou antes do advento da era de Kali, os brahmanas, as vacas, as mulheres, as crianças e os homens idosos recebiam proteção adequada. Número 1. A proteção aos brahmanas mantém a instituição de Varna e Ashram, a instituição mais científica para a obtenção de vida espiritual. Número 2. A proteção às vacas mantém a forma mais miraculosa de alimento, isto é, o leite, para manter os tecidos mais refinados do cérebro, a fim de entender as mais elevadas metas de vida. Número 3. A proteção à mulher mantém a castidade da sociedade, pela qual podemos obter uma boa progenie para a paz, tranquilidade e progresso da vida. Número 4. A proteção às crianças dá à forma humana de vida sua melhor oportunidade ao preparar o caminho da libertação do cativeiro material. Tal proteção às crianças começa desde o próprio dia da geração da criança, pelo processo purificatório de Garbhadana Samskara, o início da vida pura. Número 5. A proteção aos homens idosos dá-lhes oportunidade de prepararem-se para a vida melhor após a morte. Este panorama completo baseia-se em fatores conducentes ao êxito da humanidade, em oposição à civilização de cães e gatos polidos. A matança das criaturas inocentes acima mencionadas é totalmente proibida, porque precisamente por maltratá-las, uma pessoa abrevia sua própria vida. Na era de Kali, elas não são adequadamente protegidas e, portanto, a duração de vida da geração atual tem se abreviado consideravelmente. Na Bhagavad Gita se afirma que quando a mulher torna-se incasta por falta de proteção apropriada, nascem filhos indesejados, chamados Varnasamkara. Insultar mulher casta significa provocar um desastre na duração de vida. Dushashana, irmão de Duryodhana, insultou Draupadi, uma ideal senhora casta, e por isso os canalhas morreram precocemente. Estas são algumas das leis estritas do Senhor, como se mencionou acima. Canto 1, capítulo 8, verso 6. Yajayitva Shvamedhaistang Tribhir Uttamakalpakaihi Tadjasha Pavanang Dikshu Shatamanyor Ivatanot. Tradução. O Senhor Shri Krishna motivou 3 bem executados Ashvamedha Yagyas, sacrifícios de cavalos, a serem conduzidos por Maharaj Yudhishthira, e assim fez que sua virtuosa fama fosse glorificada em todas as direções, assim como as de Indra, que havia executado uma centena de tais sacrifícios. Significado. Este é como que o prefácio às execuções de Ashvamedha Yagya por Maharaj Yudhishthira. A comparação de Maharaj Yudhishthira ao Rei do Céu é significativa. O Rei do Céu é milhares e milhares de vezes superior a Maharaj Yudhishthira em opulência. Todavia, a fama de Maharaj Yudhishthira não era menor.
A razão é que Maharaj Yudhishthira era um devoto puro do Senhor, e apenas pela sua graça Maharaj Yudhishthira estava ao nível do Rei do Céu, muito embora tivesse executado apenas 3 yagyas, enquanto que o Rei do Céu executara uma centena. Esta é a prerrogativa do devoto do Senhor. O Senhor é igual com todos, mas um devoto do Senhor é mais glorificado porque está sempre em contato com a Suprema Majestade. Os raios do sol distribuem-se igualmente, mas ainda assim há alguns lugares que ficam sempre escuros. Isso não se deve ao sol, mas ao poder receptivo. Analogamente, aqueles que são 100% devotos do Senhor obtêm a total misericórdia do Senhor, apesar de esta estar sempre igualmente distribuída por toda parte. Canto 1, capítulo 8, verso 7. Amantrya Pandu Putranscha Shaine Yodhava Sangyutaha Dvaipayanadibhira Viprai Pujita Pratipujitaha. Tradução. O Senhor Shri Krishna preparou-se então para a sua partida. Ele convidou os filhos de Pandu, após ter sido adorado pelos Brahmanas, encabeçado por Srila Vyasadeva. O Senhor também correspondeu às saudações. Significado. O Senhor Shri Krishna era aparentemente um kshatriya e não era adorável para os Brahmanas. Mas os Brahmanas ali presentes, encabeçados por Srila Vyasadeva, sabiam todos que ele era a personalidade de Deus e, portanto, adoraram-no. O Senhor correspondeu às saudações, simplesmente para respeitar a ordem social de que um kshatriya deve obediência às ordens dos Brahmanas. Embora o Senhor Shri Krishna recebesse sempre os respeitos devidos ao Senhor Supremo por todos os membros responsáveis, o Senhor nunca se desviou dos costumes correntes entre as 4 ordens da sociedade. O Senhor observou propositalmente todos esses costumes sociais para que os outros o seguissem no futuro. Canto 1, capítulo 8, verso 8. Gantum Krittamatir Brahman Dvarakang Ratham Astitaha Upalebhe Bhidhanvatim Uttarang Bhayavihvaram. Tradução. Logo que ele sentou-se na quadriga para partir rumo a Dvaraka, viu Uttara temerosa precipitar-se em sua direção. Significado. Todos os membros da família dos Pandavas eram completamente dependentes da proteção do Senhor, e por isso o Senhor protegia-os a todos em todas as circunstâncias. O Senhor protege a todos, mas cuida especialmente daquele que depende completamente dele. O pai é mais atencioso com o filho pequeno que é exclusivamente dependente do pai. Canto 1, capítulo 8, verso 9. Uttarovacha Pahi Pahi Mahayogim Deva Deva Jagatpati Nanyang Tvad Abhayang Pashi Yatra Mrityu Parasparam. Tradução. Uttara disse: Ó Senhor dos Senhores, Senhor do Universo, vós sois o maior entre os místicos. Por favor, protegei-me, pois não há ninguém mais que possa salvar-me das garras da morte neste mundo de dualidade.
Significado: este mundo material é o mundo da dualidade, em contraste com a unidade do reino absoluto. O mundo da dualidade é composto de matéria e espírito, ao passo que o mundo absoluto é espírito puro, sem nenhum vestígio de qualidades materiais. No mundo dual, todos estão falsamente tentando tornar-se senhores do mundo, ao passo que no mundo absoluto, o Senhor é Senhor absoluto e todos os outros são seus servidores absolutos. No mundo da dualidade, todos são invejosos de todos os outros, e a morte é inevitável devido à existência dual de matéria e espírito. O Senhor é o único refúgio de destemor para as almas rendidas. Ninguém pode salvar-se das mãos cruéis da morte do mundo material, a não ser que se renda aos pés de lótus do Senhor. Canto 1, capítulo 8, verso 10. Abhidravati mamisha shirastapta yaso vibho kamang dahattu mangnatha mame garbho nipatyatam. Tradução: Ó meu Senhor, vós sois todo-poderoso. Uma incandescente flecha de ferro está vindo rapidamente em minha direção. Meu Senhor, deixai-a queimar-me pessoalmente, se assim os desejais, mas por favor não a deixeis queimar e abortar meu embrião. Por gentileza, fazei-me este favor, meu Senhor. Significado: este incidente aconteceu após a morte de Abhimanyu, o esposo de Uttara. A viúva de Abhimanyu, Uttara, devia ter seguido o caminho de seu esposo, mas porque estava grávida e porque Maharaj Parikshit, um grande devoto do Senhor, vivia nela como embrião, ela era responsável por sua proteção. A mãe de uma criança tem a grande responsabilidade de dar toda a proteção à criança, e por isso Uttara não se envergonhou de expressar isso francamente diante do Senhor Krishna. Uttara era filha de um grande rei, a esposa de um grande herói e discípula de um grande devoto, e mais tarde também seria a mãe de um grande rei. Ela era afortunada sob todos os aspectos. Canto 1, capítulo 8, verso 11. Suta uvacha upadharya vachastasya bhagavan bhaktavatsalah aphandavam idam karatung dravarnerastram abodhyata. Tradução: Suta Goswami disse: tendo ouvido pacientemente suas palavras, o Senhor Shri Krishna, que é sempre muito afetuoso com seus devotos, pôde entender de imediato que Ashvatthama, o filho de Dronacharya, tinha lançado a Brahmashtra para dar fim à última vida na família Pandava. Significado: o Senhor é imparcial sob todos os aspectos, mas ainda assim ele está inclinado para com seus devotos, porque há grande necessidade disso para o bem-estar de todos. A família Pandava era uma família de devotos e, portanto, o Senhor queria que eles governassem o mundo. Esta foi a razão pela qual ele subjugou o governo dos comparsas de Duryodhana e estabeleceu o governo de Maharaj Yudhishthira. Portanto, ele também queria proteger Maharaj Parikshit, que vivia como embrião. Ele não gostava da ideia de que o mundo pudesse ficar sem os Pandavas, a família ideal de devotos.
capítulo 8, verso 12. Tarhi Vattamunishreshtha Pandava Pancha Sayakan Atmano Bhimukhan Deeptan Alakshyastranupadaduhu. Tradução. Ó principal entre os grandes pensadores, vendo a incandescente Brahmastra precipitando-se contra eles, os Pandavas tomaram de suas 5 respectivas armas. Significado. Os Brahmastras são mais refinados do que as armas nucleares. Asvatthama disparou a Brahmastra simplesmente para matar os Pandavas, ou seja, os 5 irmãos encabeçados por Maharaj Yudhishthira, e seu único neto, que vivia dentro do ventre de Uttara. Portanto, o Brahmastra, mais efetivo e refinado que as armas atômicas, não era tão cego como as bombas atômicas. Quando as bombas atômicas são detonadas, elas não discriminam entre o alvo e outros. As bombas atômicas ferem principalmente os inocentes, porque não há controle. O Brahmastra não é assim. Ele aponta para o alvo e procede acordemente, sem ferir os inocentes. Canto 1, capítulo 8, verso 13. Vyasanang Vikshitatesham Ananya Vishayatmanam Sudarshanena Svastrena Svanang Rakshang Yadad Vibhu. Tradução. A todo-poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram almas completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarshana para protegê-los. Significado. O Brahmastra, arma suprema disparada por Asvatthama, era algo semelhante à arma nuclear, mas com maior radiação e calor. Este Brahmastra é o produto de uma ciência muito sutil, sendo o produto de um som mais refinado, um mantra gravado nos Vedas. Outra vantagem dessa arma é que ela não é cega como a bomba nuclear, porque esta pode ser dirigida apenas ao alvo e nada mais. Asvatthama disparou a arma apenas para dar fim a todos os membros masculinos da família de Pandu. Portanto, em um sentido, ela era mais perigosa que as bombas atômicas, porque podia penetrar mesmo no lugar mais protegido e nunca erraria o alvo. Sabendo de tudo isso, o Sr. Shri Krishna imediatamente tomou de sua arma pessoal para proteger seus devotos, que não conheciam ninguém além dele, Krishna. Na Bhagavad Gita, o Senhor promete claramente que seus devotos jamais serão destruídos. E ele se comporta de acordo com a qualidade ou grau do serviço devocional prestado pelos devotos. Aqui a palavra Ananya Visayatmanam é significativa. Os Pandavas eram 100% dependentes da proteção do Senhor, embora eles próprios fossem grandes guerreiros. Mas o Senhor não faz caso mesmo dos maiores guerreiros e também os pode aniquilar no momento. Quando o Senhor viu que não havia tempo para os Pandavas neutralizarem a Brahmastra de Asvatthama, ele tomou de sua arma, arriscando-se mesmo a quebrar seu próprio voto. Embora a batalha de Kurukshetra estivesse quase chegando ao fim, ainda assim, de acordo com seu voto, ele não devia ter tomado a sua própria arma. Mas a emergência era mais importante que o voto. Ele é melhormente conhecido como Bhaktavatsala, ou o amante de seu devoto, e assim ele preferiu continuar como Bhaktavatsala do que como um moralista mundano que jamais quebra seu voto solene.
capítulo 8, verso 14. Antastha sarvabhutanam atma yogeshvaro harihi svamayaya vrinod garbham vairathya kurutantave. Tradução. O Senhor do misticismo supremo, Shri Krishna, reside dentro do coração de todos como Paramatma. Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele cobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. Significado. O Senhor do misticismo supremo pode residir simultaneamente dentro do coração de todos ou mesmo dentro dos átomos, através de seu aspecto Paramatma, sua porção plenária. Portanto, de dentro do corpo de Uttara, ele cobriu o embrião para salvar Maharaj Parikshit e proteger a progenie de Maharaj Kuru, de quem o rei Pandu também era descendente. Tanto os filhos de Dhritarashtra quanto os de Pandu pertenciam à mesma dinastia de Maharaj Kuru. Portanto, ambos eram geralmente conhecidos como Kurus. Mas quando aconteceram as divergências entre as duas famílias, os filhos de Dhritarashtra ficaram conhecidos como Kurus, ao passo que os filhos de Pandu ficaram conhecidos como Pandavas. Uma vez que os filhos e netos de Dhritarashtra foram todos mortos na batalha de Kurukshetra, o último filho da dinastia é designado como filho dos Kurus. Canto 1, capítulo 8, verso 15. Yajapyastrang brahma shirastvamogham cha pratikriyam Vaishnavang teja sadhya samasham yad brigudvaha. Tradução. Ó Saunaka, embora a suprema arma Brahmastra lançada por Ashvatthama fosse irresistível e sem defesa ou revide, ela foi neutralizada e derrotada quando confrontou-se com a força de Vishnu, o Senhor Krishna. Significado. Na Bhagavad Gita está dito que o Brahmajyoti, ou a radiante refulgência transcendental, repousa no Senhor Shri Krishna. Em outras palavras, a refulgência radiante conhecida como Brahma Tejas nada mais é do que os raios do Senhor, assim como os raios do Sol são raios do disco do Sol. Deste modo, também esta arma Brahma, embora materialmente irresistível, não podia superar a força suprema do Senhor. A arma chamada Brahmastra, lançada por Ashvatthama, foi neutralizada e derrotada pelo Senhor Shri Krishna, através de sua própria energia. Isto é, ele não esperou pela ajuda de ninguém mais, porque ele é absoluto. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.